Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui para o canal, continuando falando sobre nomadismo digital, sobre a vida em Portugal, né? A vida aqui no Porto. Eu estou gravando esses vídeos todos na sequência, esse é o quarto vídeo e tem mais dois. Estou publicando eles a cada 2 dias e depois os próximos vídeos sobre Portugal vou estar espaçando, assim como eu tenho feito com os vídeos de empreendedorismo digital. E o que nós vamos falar agora? É uma pergunta, né? É preciso saber inglês para viver em Portugal? Então, bom, a resposta é não. Porém, como em qualquer outro lugar do mundo, se você saber inglês, vai te abrir portas e você vai ter uma certa necessidade, sentir uma certa necessidade de acabar sabendo, precisando falar inglês aqui em Portugal, principalmente no Porto, e eu vou te falar o porquê. Vou te dar um exemplo. Essa semana eu fui tirar o meu NIF, né? Fui no serviço de finanças, encontrei uma outra brasileira que já mora aqui em Portugal faz 2 anos, ela morou em Lisboa e agora está morando aqui no Porto, e ela trabalha como camareira, e ela comentou comigo, a gente estava falando, né, das dificuldades, e aí eu comentei até que eu já tinha cidadania italiana, enfim, aí ela foi me falando da vida dela nesses 2 anos aqui em Portugal, e aí ela me perguntou, você fala inglês? Eu falei, eu falo. E aí eu perguntei para ela, e você? Ela falou, não, porém, como camareira, trabalhando num hotel aqui no Porto, eu muitas vezes preciso para estar atendendo ali as pessoas, e aí eu gravei umas palavras básicas, né, as palavras que eu preciso saber, como por exemplo roupa de cama, colchão, toalha, para eu estar me comunicando. Então, assim, esse é um exemplo, né, pessoal? E aí, por exemplo, já trazendo para o meu universo, que eu estou morando aqui perto do campus universitário, do polo universitário, nesse condomínio que eu moro, já encontrei pessoas de várias partes do mundo, obviamente bastante gente de Portugal e brasileiro, mas também italianos, japoneses e outras pessoas falando inglês. E também me escuto bastante inglês aqui nessa região que eu tô. Mas qual que é o ponto, pessoal? Se você está pensando em vir para Portugal, você já veio para Portugal, você consegue viver falando português, obviamente, né? Mas se você depois quiser ir para um país um pouco melhor aqui na Europa, ou você quiser talvez ter um crescimento aqui dentro de Portugal, ou que nem no caso dessa pessoa que eu conheci que trabalha como camareira e viu a necessidade no dia a dia dela de saber inglês, é um ponto a se pensar. E por quê? Porque, diferentemente do Brasil, aqui no Porto, se eu não me engano, a terceira maior cidade de Portugal, mas é uma cidade que, embora ela seja, vamos dizer assim, pequena, populacionalmente comparando com o Brasil, ela recebe pessoas do mundo todo, da Europa toda, por alguns pontos, né? O primeiro que é uma cidade turística, o segundo que é uma economia forte aqui em Portugal. Também nessa questão universitária tem várias faculdades, então assim, ou seja, você de certa forma vai escutar muito inglês estando aqui no Porto. E obviamente você sabendo falar inglês, você vai se sentir muito mais confortável, tanto para conhecer pessoas novas, quanto para no seu dia a dia, quanto para buscar uma oportunidade de emprego, seja aqui em Portugal ou remota, em outro país da Europa, ou depois se você quiser ir para outro país da Europa. Então, assim, é isso. Como eu não quis ficar em cima do muro respondendo a pergunta, então preciso saber inglês para viver em Portugal? Não. Porém, você sabendo inglês vai te abrir muitas portas,
e por isso que eu recomendo, né? Eu particularmente gosto bastante de línguas e de todas as viagens que eu tenho feito, além do inglês, eu tenho escutado muita gente falando espanhol, né? Aqui na Europa como um todo. Então, se talvez você tenha um pouco de dificuldade no inglês, inicia pelo espanhol, que já vai te abrir algumas portas, mas considere sim, se você quer morar aqui em Portugal, mesmo não sendo a sua prioridade o inglês, considere colocar isso com uma prioridade um pouco alta, que com certeza vai te abrir muitas portas. É isso aí, turma, vamos que vamos.